Bom dia, queridos irmãos e amigos. Quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede e queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. E o tema da nossa mensagem é a vida exemplar cristã. Leiamos então. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Oremos. Querido Deus, querido Pai, ó Deus, aqui estamos na Tua santa presença, te pedimos a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para podermos Te servir com excelência. Apresentamos os nossos irmãos e amigos que nesta manhã nos ouvem, que o Senhor possa dar a todos, Senhor, a graça e suprir a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. A exortação do apóstolo Pedro, aqui nesse texto que nós lemos, é sobre a santidade de vida. O apóstolo diz que nós temos um caminhar na vida cristã. Muitos têm um caminhar longo, muitos anos, outros têm poucos anos de vida. Mas em todo o tempo que nós estejamos aqui na terra é para servir a Deus com excelência, podemos dizer assim. Não devemos servir a Deus de qualquer forma, porque Deus é santo. Então, há 3 razões pela qual devemos ter uma maneira de viver que agrade a Deus. E nós vamos falar aqui sobre essas 3 maneiras. Existem outras maneiras, mas nós queremos apenas, devido ao tempo, falar dessas 3 maneiras. Mas o Senhor, através do apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos cingir o nosso entendimento. A pior coisa que possa existir na vida de um cristão é ele não entender a razão pela qual foi chamado. E às vezes servimos a Deus com o coração vazio, servimos a Deus de qualquer maneira, e isso não tem sentido. Mas que Deus nos dê sabedoria, inteligência, entendimento para servi-lo de uma maneira exemplar diante de um mundo que estamos vivendo, de um mundo carente, de um mundo despedaçado, que precisa de luz, de entendimento da verdade. Então, o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser sóbrios. Isso quer dizer, não podemos ser excessivos na nossa maneira de ser. E esperar inteiramente na graça. Essa graça que foi trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus. Jesus Cristo é a plena verdade que veio a este mundo para nos agraciar a sermos servos e filhos de Deus. No versículo 14 ele diz: como filhos da obediência, não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Antes de servir a Deus, vivíamos de uma forma sem entendimento. Mas agora
Desde quando expressamos no nosso coração a vontade de servir a Deus, nós precisamos aperfeiçoar o nosso viver em Cristo. Então, um dos primeiros pontos importantes é que Deus nos chamou pela sua graça. Nós devemos agradecer a Deus por ser convocado pelo próprio Deus a servi-lo. Essa é uma das razões importantes, é um privilégio muito grande em sermos chamados por Deus para testemunhar da sua palavra. Segundo, do seu mandamento está escrito, como diz o versículo 16, né? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Este é o mandamento de Deus. E nós devemos obedecer este mandamento, porque sem a santificação ninguém jamais verá o Senhor. E terceiro, ser o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. E se Ele é nosso exemplo, nós devemos também ser como Ele, ser santo. Por isso, queridos, aqui está uma chave importante para servir a Deus. Chamados para ser santos. Chamados para obedecer. Chamados para viver como Ele viveu. O apóstolo Pedro disse que nós devemos seguir as suas pisadas. Que Deus nos ajude a entender a vida cristã. Nós estamos cercados por várias pessoas que procuram uma solução de vida. Procura nos afrontar muitas vezes a nossa maneira de viver, como estamos vivendo. Eles querem saber a razão pela qual temos uma esperança tão viva dentro de nós. O mundo quer saber, como diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Ele nos diz o seguinte, vamos ler aqui esse versículo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar preparados para responder àqueles que procuram a razão da esperança que há em nós. Isto é, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o mundo nos vê como um povo de Deus. E eles querem saber a razão dessa esperança que há dentro de nós. Que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas e que possamos melhorar a cada dia a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida cristã diante das pessoas. Que Deus possa usar a cada um dos seus filhos na face da terra para ministrar a graça de Deus que nos foi dada, a graça da salvação. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Quero orar neste momento pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Oremos. Querido Deus e querido Pai, que o Senhor nos dê a graça de viver uma vida cristã que te agrade e que as pessoas possam ver em nós um motivo de vida exemplar. Que o Senhor possa nos agraciar e nos capacitar a sermos servos obedientes, santificados para toda boa obra. Que o Senhor nos dê sabedoria cada dia e nos capacite a entender a razão porque estamos aqui neste mundo
e o que devemos fazer, como fazer. Para a glória do teu santo nome, oramos no nome de Jesus. Amém.